Olá a todos, eu sou Débora Andrade. Eu sou Vilda Cândida. Sou Etienne Silva. Franciele Ribeiro. Lorena Alves. Nós somos alunas do curso de Administração Pública, CEAD-FOP, Polo de Lagamar. Estamos aqui para falar um pouquinho da curva ISLM. O que é ISLM? O modelo ISLM surgiu na década de 40 como síntese do pensamento keynesiano e clássico e até hoje é utilizado na política econômica dos países. É um instrumento útil na macroeconomia para analisar o comportamento global da economia de um país e o efeito de eventuais ações em nível de política monetária e fiscal. O modelo é feito normalmente através de um gráfico em 2D, onde estão relacionadas duas variáveis: taxa de juros colocada no eixo vertical e renda agregada colocada no eixo horizontal. A denominação ISLM vem da curva IS e da curva LM. Cada uma delas apresenta uma situação fundamental da economia. Como foi falado que o modelo IS-LM deriva da curva IS e LM, para podermos explicar, esse modelo, iremos então explicar inicialmente o que é a curva IS. A curva IS vem do inglês, onde I quer dizer investimento e S quer dizer poupança. Iremos trabalhar investimento, que é colocado com I maiúsculo, a renda, que é designado por Y, I pequeno, que é designado por juros, e no modelo de economia, de equilíbrio macroeconômico, sempre o investimento vai ser igual a poupança, ou seja, para haver investimento tem que haver alguém poupando, tá? Então, o que seria o modelo IS? Nós iremos colocar aqui, sempre, como foi falado também, através de um gráfico 2D, teremos dois eixos, X e Y, tá? Aqui, na vertical, nós vamos trabalhar os juros. O que seria esses juros? A taxa de juros praticada no mercado. E aqui, na horizontal, a renda, sempre a renda da economia nacional, ou também relacionada a PIB, Produto Interno Bruto, tá? A curva IS tem esse formato, Então, ela vai ser sempre decrescente, E por que? Ou negativa, Por que isso? Porque quando a gente relaciona aqui, por exemplo, I1, aqui nós vamos ter Y1, vamos colocar I2, Y2, tá? O que quer dizer isso? Quanto maior for a minha taxa de juros praticada no mercado, menor vai ser o meu incentivo a investimento ou a minha produção, ou por consequência também o meu produto interno bruto, tá? Quanto menor for a minha taxa de juros, maior vai ser o meu incentivo, à economia, incentivo este à produção, ao produto e, logicamente, também à renda, nacional. Então, se você analisar uma política, por exemplo, expansionista, se o governo diminuir a taxa de juros, ele vai causar um impacto positivo na economia, no incentivo de investimento, nessa economia, aumentando a renda, tá, da economia nacional. O que é importante que a curva IS nos mostra, A curva IS nos mostra sempre o impacto que a taxa de juros vai ocasionar no mercado, e sendo que quanto menor for a taxa de juros, maior vai ser o nível de renda nacional de produção-produto, tá? Importante aqui um exemplo: quando o Brasil diminuiu a taxa de juros para carros novos, vamos supor que a gente tinha uma taxa de juros elevada, o governo fez uma diminuição, isso ocasionou uma maior produção e compra de carros novos, aumentando o nível de renda da economia nacional. Bom, gente, continuando, agora eu vou falar sobre a curva LM. L, que é liquidez, e M, que é moeda.
Por liquidez, entende-se a capacidade de transformar bens em moeda. Por exemplo, um carro. Um carro ele tem maior valor de liquidez do que uma casa, porque um carro é um item que pode ser mais facilmente vendido ou trocado por moeda. Moeda é um bem de troca que possui 3 destinos, que é por precaução, para transações ou para especulação. E de acordo com Keynes, esse último item, que é a especulação, é o seu principal fim. A moeda é função da renda e da taxa de juros. Para renda zero aqui, moeda zero. A curva LM ela é crescente ou positiva, pois quanto maior for a renda, maior será a quantidade de moeda e a preferência por liquidez, permitindo assim uma maior taxa de juros. Sendo assim, a curva LM mostra o quê? O equilíbrio da oferta da moeda para cada nível da renda. O modelo IS-LM. O ponto de equilíbrio do modelo IS-LM é no ponto de interseção entre as curvas IS e LM. Esse ponto significa que há um equilíbrio entre o mercado de despesa e o mercado monetário. Neste ponto de equilíbrio, existe uma oferta monetária suficiente para gerar uma taxa de juros que vai equilibrar a poupança e o investimento planejado. Sendo então um ponto de equilíbrio entre a oferta de moeda, a taxa de juros, o nível de investimento e o tamanho do PIB. Vejamos agora alguns efeitos da política monetária e fiscal na curva IS-LM. Um exemplo de política fiscal quando há superávit, ou seja, os gastos do governo são menores que a arrecadação. Por uma mesma política monetária, percebe-se um deslocamento da curva IS, ocasionando uma redução do PIB e da taxa de juros. Um exemplo da política monetária, nesse caso, quando há aumento da moeda. Quando há um aumento de moeda, ocasionará um aumento da renda e uma redução na taxa de juros. Isso mostra que a moeda é um forte estimulador da economia. A questão é até que ponto o aumento da moeda não leva a um desequilíbrio ou inflação. Para concluir, a aplicação prática do modelo IS-LM tem efeito na política nacional através de mecanismos fiscais e monetários, onde podemos identificar seus efeitos na economia. Então, concluindo, verificou-se que através do equilíbrio das curvas IS-LM tem-se o equilíbrio monetário e fiscal da economia. Vimos também o potencial de efeito das políticas fiscal e monetária e a força que elas produzem sobre o PIB. Assim sendo, apenas nesse ponto de equilíbrio existe uma oferta monetária suficiente para que seja gerada uma taxa de juros que equilibre a poupança e o investimento planejado. Por fim, o modelo IS-LM é uma ferramenta essencial para se pensar em políticas macroeconômicas. Esperamos ter esclarecido o assunto proposto e até a próxima.